última semana, ou esse acontecimento se dá, o que foi dito aqui por Jesus, aconteceu na última semana de Jesus, antes de sua morte, crucificação e a seguir ressurreição. Jesus está se dirigindo para a cidade de Jerusalém, onde vão se dar esses últimos acontecimentos. Jesus já havia caminhado com os seus discípulos um longo período, ministrado, falado, ensinado, realizado milagres. E agora, nessa reta final, próximo dos acontecimentos que vão se dar e que causarão nos discípulos muita dor, medo e temor, Jesus vai ressaltar para os discípulos verdades que são fundamentais e que eles devem rememorar, não esquecer, porque serão importantes na caminhada que eles terão a seguir. João capítulo 15, Jesus vai trazer uma dessas verdades essenciais que os discípulos não devem esquecer. A estrutura desse texto, dessa fala de Jesus em João 15, é uma estrutura comum em discurso do mundo antigo, chamada de espiral crescente. Como é que isso funciona? Nessa didática ou nessa estrutura de discurso, você tem uma verdade que é falada, ela é ampliada, repetida, ampliada e repetida, como se fosse uma espiral. Uma coisa dita, amplia-se aquilo, volta-se naquilo novamente, amplia-se novamente. Nesse texto, nós vamos ver Jesus trabalhando uma verdade essencial, ampliando-a e voltando novamente nela de forma constante e repetida. Dito isso, vamos ao texto. João capítulo 15, eu estou usando a versão revista e atualizada, não sei se tem aí, você tem a revista e atualizada? Que aí facilita aqui para a minha leitura. Revista e atualizada, a palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Preste atenção, por favor. Aqui, Jesus, a partir do verso de número 4, ele vai enfatizar uma verdade que os discípulos deveriam ter guardados no coração. Verso de número 4, por favor. O verso de número 4 começa da seguinte maneira. Se você puder, repita comigo, por favor. Permanecei. Guarde esse termo, essa expressão usada por Jesus. E para que você veja o quanto ela é importante, todas as vezes que nós formos lendo e aparecer a expressão ou o verbo permanecer, em qualquer que seja a sua flexão, eu queria que você contasse comigo para a gente ver quantas vezes aparece. Como é que vai funcionar isso? Eu vou ler o texto do versículo 4. Permanecei, diga comigo, 1. É a primeira vez que aparece. E em mim, e eu permanecerei em vós. 2, é a segunda vez que aparece. Vamos lá? Verso de número 4. À medida que eu for lendo, você vai contando junto comigo. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe
o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Qual é a verdade essencial que Jesus quer enfatizar para os seus discípulos? A necessidade de permanecer. Num conjunto de 17 versículos, Jesus repete isso pelo menos 12 vezes. Ele está deixando muito claro que isso seria essencial para os seus discípulos. E Jesus, obviamente, sabia do que estava falando. Porque o que viria a seguir após a morte ou a prisão de Jesus, seu martírio e sua morte, seria uma consequência de eventos no coração dos discípulos que teria como impacto a sua deserção. Os discípulos, a partir da morte de Jesus, ficam chocados, porque embora Jesus tivesse falado isso repetidas vezes, eles não acreditavam que isso se daria da forma como se deu. Depois de estarem chocados, eles vão experimentar perseguições que vão produzir no seu coração medo, e o que vem a seguir é um processo de deserção. Os discípulos vão se expandir de forma negativa. Jesus também já havia profetizado isso. Ele disse que, ferindo-se o pastor, as ovelhas seriam dispersadas. Até mesmo aqueles que, como Pedro, haviam repreendido a Jesus, dizendo: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais te abandonarei. Quando o bicho pegou, quando Jesus foi preso, quando ele é questionado e pressionado, Pedro, um dos discípulos mais próximos, chega a negá-lo até mesmo 3 vezes. Essa deserção, esse abandono se dá de maneira tão forte, que quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, a Bíblia diz que estavam reunidos ali 120 irmãos. Esse número pode parecer expressivo, mas se comparado à quantidade de pessoas que caminhavam ao redor de Jesus, ele é muito pequeno. Jesus, quando multiplica pães, a Bíblia diz que haviam ao seu redor pelo menos 3.000 homens. Numa outra multiplicação, pelo menos 5.000 homens. Jesus era o tempo inteiro acotovelado por pessoas. Jesus era o tempo inteiro pressionado por pessoas. Jesus era o tempo inteiro cercado. Em alguns momentos, os autores do Evangelho chegam a falar de centenas e centenas de pessoas que estavam ao redor de Jesus. Mas depois que os acontecimentos da sua reta final de trajetória nessa terra se dão, a Bíblia diz que se dispersaram tantos ao ponto de, depois de Jesus ter sido assunto aos céus, por conta da perseguição, ter sobrado apenas um número de 120 crentes. Jesus sabia o que estava falando quando diz para os discípulos que eles deveriam estar atentos para permanecer. E a fala de Jesus, ela não tinha toque ou evidência ou relevância apenas nos dias de Jesus. Um dos traços, um dos mais marcantes da sociedade do nosso tempo, principalmente no que diz respeito à juventude, é que nós vivemos um tempo que alguém chamou de a era da descontinuidade. Nós vivemos num mundo onde as coisas começam, parece que alcançam um ápice que as fará permanecer, mas com o tempo muitas delas vão desaparecendo, descontinuando. Gerações anteriores viviam isso de forma um pouco menos intensa. Há tempos atrás, a nossa relação, inclusive com as coisas, se dava numa perspectiva de esperar que aquilo permanecesse. Tanto é que nós, ao adquirirmos algumas coisas, nós tínhamos uma estrutura que tinha como objetivo dar um prolongamento para aquilo. Fui criado a minha vida, ou a minha infância, juventude toda no Rio de Janeiro, daí que vem esse sotaque, embora eu moro há 13 anos no Paraná. Na casa em que eu morava, na rua em que nós morávamos, tinha um senhor chamado Seu Isídio. Seu Isídio era um senhor que tinha uma ação muito interessante que abençoava toda a vizinhança. Seu Isídio era especialista em consertos de coisas, principalmente um item chamado guarda-chuva. Aquele cara tinha uma oficina onde ele consertava guarda-chuvas, dentre outros itens.
Eu me lembro de muitas vezes o guarda-chuva, quando a gente ia abrir por conta da chuva, estava travado, estava quebrado, a gente saía e quando voltava para casa, a chuva passava, minha mãe dizia assim, leva lá no seu Isídio para ele consertar. Aquele item tão simples, quando sofria uma avaria, havia alguém que nós procurávamos para que a vida útil daquilo fosse prolongada. Essa coisa simples espelhava um pouco da realidade da nossa sociedade, da mentalidade desse homem. No mundo que nós vivemos hoje, nós vivemos a era do descartável. A gente já adquire uma determinada coisa com uma expectativa projetada de que aquilo em algum momento vai deixar de ter o seu uso, sofrer uma avaria e a gente já vai descartar. Alguém aqui conserta guarda-chuva ainda? Sapato? A gente se acostumou com isso. Tanto é que algumas coisas, quando nós compramos e elas duram um tempo mais, a gente até diz, rapaz, eu estou até impressionado com isso aqui que está durando, eu achei que já deveria ter quebrado. A garantia é de 1 ano, porque a gente sabe que depois disso aquilo vai se desfazer e a gente vai dar um fim para aquilo. Essa marca do descartável está presente na nossa sociedade. E o problema é que ela não está ligada apenas com as coisas, mas ela se enraiza em níveis mais profundos do nosso ser. Essa visão do descartável, daquilo que não permanece durante muito tempo, tem invadido, por exemplo, as relações. Veja a quantidade de divórcios que nós temos no nosso meio. Cada vez mais precoces. Fiz um casamento há um tempo atrás de um casal que 3 meses depois estavam separados. E o motivo pelo qual eles se separaram, extremamente banal. E por mais que você aconselhe e diga, tem um jeito de consertar. No gabinete eles disseram para mim, pastor, a gente acha melhor acabar por aqui. E está tudo certo. Divórcios, relações que não duram. Isso tem impactos ou ramificações também em outras dimensões, nos relacionamentos mais amplos. Vemos um tempo de amizades descartáveis. Amizades que foram feitas ou construídas às vezes durante anos, mas que por coisas mínimas nós temos a facilidade para desfazer. Vemos um tempo das relações virtuais, onde a gente com um clique desfaz algo que muitas vezes foi construído durante muito tempo. Vivemos a era do cancelamento. E o que é o cancelamento, se não a não permanência próxima, diante ou com alguém que por algum motivo teve algum posicionamento que me desagradou. Quanta gente, amigos de anos que ainda estão brigados nas últimas eleições. Descartável. Aquilo que a gente construiu e que diante de uma avaria a gente poderia se esforçar para permanecer e para durar mais, a gente diz, sofreu uma quebra, vamos jogar no lixo. Isso tem impactos mais profundos. Isso se manifesta na nossa relação institucional. A quantidade de migrações, a quantidade de deserções de pessoas no que diz respeito à igreja. Pelos motivos mais banais possíveis. Alguns dias atrás, encontrei uma determinada pessoa que congregava numa igreja. Disse para ele, ei, como é que está o teu pastor? Como é que está a igreja lá? Ele disse assim, pastor, saí de lá. Eu falei, saí? Pô, saiu? Por quê? Ele falou, pastor, porque lá não tem ar-condicionado. Como assim? Não, pastor, calor desse não tem ar-condicionado. Fui para uma outra igreja. Então, os vínculos que a gente construiu, a liderança espiritual, o fato da história construída pode ser simplesmente desfeita, porque o meu conforto não foi atingido. Era da descontinuidade, da não permanência. Isso tem impactos muito mais profundos. Isso impacta também na nossa vida espiritual. Quantas pessoas que têm se relacionado com Deus de forma extremamente superficial. A nossa relação com Deus não tem a marca da permanência. Achamos que a fé é algo que a Bíblia diz que ela não é. A fé não é o esforço interior que faz Deus ser pressionado para mudar de ideia e conseguir o que eu quero. Alguns de nós acreditam nisso. Alguma coisa não aconteceu como eu deveria. Vou entrar numa campanha de oração. Esses dias uma irmã falou comigo, pastor, estou pedindo a Deus uma coisa, ele disse que não, mas eu já sei, vou fazer um jejum. Se eu jejuar, Deus vai olhar e vai dizer, não posso, tem que dar.
Esse negócio de jejum é curioso. Abrindo um parênteses aqui, tem um moço lá na igreja, um amigo, ele contando para mim, tinha o desejo de namorar uma menina da igreja, e a menina resistente a ele, por motivos óbvios, um moleque é feio, esquisito. E ele disse, vou apelar para o sobrenatural. Pastor, entrou num propósito de oração de 21 dias. De jejum de 21 dias. Vou fazer jejum 21 dias. Lá pelo 3º ou 4º dia de manhã, ele bobeou, esqueceu do jejum, tomou café. No que ele botou o café na boca, tomou, engoliu, pegou um pedaço de pão, ele lembrou do jejum e falou, e agora? Nessas horas, pegou o telefone e ligou para um amigo dele. Ligou para o amigo e disse, fulano de tal, tudo bem, tudo bem. Cara, tu já tomou café? Falou, ainda não. Então eu preciso de um favor seu. Eu estou no propósito de jejum de 21 dias. E eu acabei de quebrar. Jejua por mim aí, brother. Porque quando eu for apresentar diante de Deus os 21, eu direi, são 20 meu e um dele. E está tudo certo. O pacote fechou. A fé não é o esforço interior ou em qualquer dimensão que eu faça para pressionar Deus a mudar de ideia. Porque se eu acredito que fé é isso, todas as vezes que as coisas não acontecerem da maneira que eu desejo, eu terei ou me afastarei do Senhor. Veja o fenômeno que nós temos dos desigrejados, o fenômeno das pessoas decepcionadas com a fé. E quando você para perguntar e questionar, você vai ver que muitas vezes a decepção deles é fruto da expectativa que foi criada, e uma expectativa criada em cima de uma realidade que a Bíblia não sustenta. Eu achei que Deus faria isso, e porque Deus não fez, eu tenho o direito de virar as costas para Ele. Eu posso me afastar, eu posso desertar. A fé, a Bíblia diz que não é esse impulso volátil interior para Deus mudar de ideia. Hebreus 11, a Bíblia diz, a fé é firme fundamento das coisas que não se veem. O que é um fundamento? O fundamento é uma construção estrutural que tem como objetivo dar base sustentável para aquilo que vai ser posto sobre ela. A fé é estrutura que sustenta quando as tribulações da vida, quando os nãos, quando as contrariedades, quando as quebras, quando os revés acontecem. A fé é aquilo que me sustenta como um firme fundamento, porque eu sei em quem eu tenho crido. Firmeza, permanência. Se a gente não vigia, nós vamos sendo tomados por essa lógica. Por isso que Jesus, na sua reta final de ministério, chama os discípulos e diz, aguçem os ouvidos, eu vou falar para vocês sobre a importância de permanecer. E ele repete tantas vezes, permaneçam, permanecei, eu permaneço, vocês devem permanecer. E a pergunta é, por que permanecer? Eu quero convidar você para nós olharmos juntos para o versículo de número 4. Por que Jesus faz questão de dizer que é tão importante permanecer nele? Verso 4 diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto se não permanecerem em mim. Por que Jesus enfatiza tanto a necessidade de permanecer? Preste muita atenção. Jesus constrói uma imagem para o entendimento dos discípulos e nosso ter clareza com relação ao que ele quer dizer. Ele começa o texto dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. Jesus usa como ilustração para falar de si e para falar da relação que ele deseja ter conosco uma imagem da botânica, uma árvore, uma videira. E quando Jesus fala isso, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos dessa videira. Sem mim vocês nada podem fazer. Sem mim vocês não conseguem produzir fruto. Preste muita atenção. Por que Jesus enfatiza tanto a necessidade de permanecer? Em primeiro lugar, porque a relação que Deus deseja ter conosco é uma relação de conexão permanente. Ouça, Jesus não diz assim, eu sou a videira e vocês são qualquer outra coisa.
Eu sou a videira e vocês são o vento. Eu sou a videira e vocês são... Ele diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ou seja, a relação que eu quero ter com vocês é uma relação de conexão permanente. Tanto é que ele diz que se esse ramo se desconecta dele, ele não pode produzir fruto. Deixa eu exemplificar isso com uma imagem bem simples. Período de Natal, existem pessoas que têm costume de montar árvore de Natal. A árvore de Natal ela é composta basicamente de 2 elementos. O primeiro, a árvore propriamente dita, e o segundo, os adereços ou os enfeites que são postos nela. A gente pode ter uma árvore que seja natural. A gente tem, por exemplo, em algumas cidades, não sei se aqui onde nós estamos, a prefeitura às vezes pega árvores que estão pela cidade, envolve lá um pisca-pisca, iluminação, e aquilo fica mais bonito, mais iluminado. Ou a gente pode ter uma árvore também que não seja natural, sintética, enfim. Mas normalmente você tem uma árvore e você tem os adereços, os enfeites que vão ser postos nela. Arma-se a árvore ou pega-se a árvore natural, e aí tem gente que pega pisca-pisca, tem gente que pega aquele negócio que enrola que eu não sei o nome, tem gente que pega bolinhas, tem gente que pega presente, tem gente que coloca uma estrela em cima, e assim vai da criatividade de cada um. Ouça, por favor. O que eu tenho na árvore de Natal é uma árvore e eu tenho coisas que são colocadas nela. Essas coisas colocadas na árvore embelezam a árvore, iluminam a árvore, deixam a árvore mais atrativa. Porém, nenhuma dessas coisas faz parte da árvore. Quando o Natal termina, tem gente que não depois do Natal, tem gente que em julho está desmontando porque vai ficando lá. Quando termina, a gente desmonta a árvore. E normalmente para uma caixa vai a árvore e para outra vai as bolinhas, os presentes, a guirlanda, ou seja lá o que for. Todas aquelas coisas que foram colocadas na árvore, elas não são parte integrante da árvore. Elas são elementos que num determinado período do ano são colocadas na árvore, chamam muita atenção, mas quando aquele período passa, elas são tiradas porque não são parte integrante dele. Jesus não diz assim, eu sou a árvore e vocês são bolinhas. Eu sou a árvore e vocês são pisca-pisca. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Alguns de nós vivem como bolinhas de uma árvore de Natal. Uma vez por ano, nos aproximamos de Jesus. Colocamos a camisa do Congresso. Cantamos e brilhamos. Mas à medida que o Congresso termina, voltamos para a nossa caixa e vivemos como se Deus não existisse. Não é isso que Deus espera de nós. Vocês são ramos. Ou seja, a relação que eu quero ter com vocês é de conexão permanente. É uma relação intrínseca. Eu em vocês e vocês em mim. Não é um evento. Nós estamos no primeiro dia desse congresso. E Deus me trouxe aqui com uma missão muito específica. Dizer a você que você precisa permanecer. Senão, nós viveremos de evento em evento. Por que permanecer? Porque a relação que Deus deseja ter conosco é essa relação intrínseca. Segundo lugar, por que permanecer? Versículo de número 6. Está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ao texto, pelo amor de Deus. Verso 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo. Diga comigo, por favor. Pode ser melhor, diga secará. Presta atenção. Jesus diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês dão fruto porque estão em mim. Se um ramo
se desconecta de mim, é cortado de mim, é separado de mim, Jesus diz assim, ele, diga comigo por favor, secará. E Jesus diz que o que vai se fazer com ele é, o apanham e lançam no fogo e queimam. Ouça, existem algumas árvores cuja estrutura dos galhos é robusta, densa, e permite que, uma vez que o galho seja cortado, ele tenha fins interessantes. Tem árvores, por exemplo, que têm galhos enormes. Você pode cortar o galho e fazer a perna de uma mesa. Você pode cortar o galho e fazer um taco de sinuca. Você pode cortar o galho e fazer, sei lá, alguma coisa diferente. No caso da videira, não. Os galhos da videira não são robustos, estruturados, densos. Os galhos de uma videira são finos, frágeis. Jesus diz assim, se vocês se desconectarem de mim, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês não vão virar peça de artesanato. Vocês não vão ter... Se vocês se desconectarem de mim, Jesus diz, vocês vão secar. E uma vez seco, qual é o destino? Alguém olha para o galho seco, para o ramo seco da videira, e diz assim, só serve para uma coisa. Que coisa é? Vou jogar no fogo. O máximo, ele vira combustível no meio do fogo. Por que a gente precisa permanecer em Jesus? Porque distante da comunhão com o Senhor, a nossa vida seca. Jesus disse isso. Vai secar. Essa é a lógica que muita gente ainda não entendeu. Lucas 15, a Bíblia conta a história do filho pródigo. E quem é o filho pródigo? O filho pródigo é um ramo que acredita que pode viver longe da videira. Ele chega para o pai e diz assim, pai, eu não quero mais estar contigo. Eu não preciso do Senhor. Se eu tiver o fruto, eu sou capaz de me manter com qualidade tendo apenas o fruto, mesmo que desconectado da videira. Me dá o que é meu. O pai diz, pois não. Reparte os haveres, dá a parte dele e ele sai. E ele sai todo feliz, porque ele tem recurso. Só que ele é um ramo que se desconectou da videira. A palavra de Deus diz que ele vai viver uma vida de festa. Ele é o rei do camarote. Ele bota para quebrar, ele alopra. Até que ele percebe a realidade essencial do que Jesus disse. Quem não está em mim, seca. O recurso seca. Os relacionamentos secam. A alegria seca. A dignidade seca, ao ponto de um judeu se ver num chiqueiro de porcos, desejoso de comer o que os porcos comiam. Secou tudo. A Bíblia diz que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele entende a verdade essencial e mais bela. Ele diz assim, eu preciso voltar para o meu pai. E quando eu voltar, eu vou dizer para ele, eu não preciso estar na copa da árvore. Se eu estiver perto do tronco, se eu for apenas um simples jornaleiro, eu já vou ter tudo o que eu preciso. Porque se eu estiver conectado em ti, se eu ouvir a tua voz apenas me dando ordem, se eu acordar de manhã e apenas te ver, se eu passar e sentir o teu cheiro, eu já terei tudo o que eu preciso. Porque sem ti, eu seco. A Bíblia diz que ele volta. Quando ele volta, o pai o abraça. E o pai diz para ele, se você quer, tem lugar para você, cara. E ele é reconectado na videira. Ouça, irmãos. Meu moço, minha moça, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã. Jesus não é um detalhe na vida. Ah, pastor, eu tenho 2 chicletes, uma namorada, uma bicicleta e Jesus. Jesus não é um detalhe. Pastor, ele é maravilhoso, a única coisa é que ele não tem Jesus. Pastor, é muito bom, falta só um detalhe que não tem Jesus.
A gente está dizendo o seguinte: é um ramo. A gente olha para o ramo e se impressiona com o fruto e diz: olha que uva grande. Ouça, o mais importante não é o tamanho do cacho. O mais importante é a gente puxando o galho, puxando o galho, puxando o galho, puxando o galho. O que foi? Não. Deixa eu puxar. Deixa eu ver. Opa, tá ligado. Tá ligado na videira. Tá ligado na videira. Porque se está ligado na videira, não vai produzir apenas esse fruto, vai dar muito fruto para a glória de Deus. Sem mim, nada podes fazer. Vocês estão falando de santidade, esse é o tema. Jeremias capítulo 13. Deus ensina para Jeremias o que é santidade. Deus diz para Jeremias no capítulo 13. Deus aparece para ele e diz assim: Jeremias, eu quero que você compre um cinto de linho. Está lá, depois você lê na sua casa. Jeremias compra então um cinto de linho, o mesmo material usado para confeccionar o cinto dos sacerdotes. E a Bíblia diz que Jeremias colocou o cinto sobre os seus lombos. Está lá o Jeremias com um cintão bonitão dele de linho, andando para cima e para baixo. Deus aparece para ele e diz assim, novamente, fala com ele e diz assim: Jeremias, eu quero que você pegue esse cinto, vá lá no Eufrates, cave um buraco e enterre. O Jeremias tira o cinto, vai lá para o rio, cava um buraco e enterra o cinto. Deus diz: pode ir embora. E ele vai seguindo sua vida. Tem um dia que Deus aparece para o Jeremias de novo, está lá no capítulo, no versículo de número 4. Deus diz para ele assim: Jeremias, lembra do cinto? Sim, eu quero que você vá lá no Eufrates e desenterre. O Jeremias volta lá no rio, cava um buraco e pega o cinto. Quando ele pega o cinto, ele diz assim: eu escavei, eu tirei o cinto e ele havia apodrecido. O linho estava se desfazendo. Ele está com aquele cinto arrebentado, todo puído na mão. Eu imagino que ele está pensando: o que Deus quer com isso? Aí Deus fala com Jeremias do versículo 5 e diz assim: como o cinto se apega ao lombo dos homens, eu quis me apegar a Israel, mas eles não quiseram, por isso apodreceram. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está ensinando o que é santidade. O cinto de linho era símbolo da santidade. Só que ele só se mantém íntegro se cumprir o seu propósito. E o propósito de um cinto é estar grudado, conectado, envolvendo o seu dono. Se eu tiro o cinto e o separo do dono, ele apodrece. Um monge que está agora no alto de uma montanha no Tibete, isolado do mundo, alguém pergunta assim: esse homem é um homem santo? Eu não sei. Porque santidade não tem apenas a ver com o quanto eu sou capaz de me separar do que está aqui. Santidade tem a ver com o quanto eu sou capaz de me ligar ao que está lá. O cinto de linho fora do dono apodrece. Mas se eu estiver nele, eu me mantenho íntegro para a glória de Deus. Santidade não é um presente que eu dou a Deus. Santidade é uma obra do Espírito Santo em mim, quando eu estou nele. Por que permanecer? Permanecer porque isso é o que Deus deseja de nós, uma relação constante. Segundo, por que permanecer? Porque sem Deus a gente seca e o final é fogo. Segundo, Jesus responde como permanecer. Versículo de número 5, vamos ao texto. Verso 5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Diga comigo, por favor, quem permanece? Pode ser melhor, me ajuda aí, diga, quem permanece? Em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Como é que a gente permanece? A gente permanece se a nossa relação com Deus for uma relação de intimidade. Jesus aponta para uma dinâmica de relacionamento. Preste atenção, ele diz assim: se vocês estiverem, ou quem permanece em mim, e eu nele. A imagem de Jesus é essa: vocês em mim e eu em vocês. Não é uma via de mão única, é uma relação.
eu estou em vocês e vocês estão em mim. Ele vai dizer em outro momento, como eu estou no Pai. E o desejo de Deus é que haja essa relação, essa intimidade, essa dinâmica relacional. Muitas vezes, a gente estabelece uma relação que é unilateral. Na igreja que eu congregava no Rio de Janeiro, tinha um menino bem problemáticozinho lá na igreja, chamado Ezequiel. Ezequiel, eu jamais esqueço a data do seu aniversário. Ele faz aniversário no dia 7/7. E por que eu nunca esqueço? Porque ele tinha uma mania que eu penso em colocar em prática. Ele chegava para as pessoas e dizia assim: você faz aniversário 7/7? A pessoa dizia não, ele dizia: eu faço. E ele repetia isso o ano inteiro, cara. Faz 15 anos que eu não vejo Ezequiel e não esqueci do aniversário dele. A propósito, você faz aniversário 1º de setembro? Eu faço, aleluia. Um dia, Ezequiel, bem maluquinho, Ezequiel chegou na igreja com um anel, uma espécie dessas alianças de compromisso, de prateada, no dedo da mão direita. Ostentando isso, chegou perto de mim com aquele negócio brilhando. Eu falei: o que é isso? Ele falou: é uma aliança de compromisso, de namoro. Eu falei: quem é doida, cara, que tu tá namorando? Tô namorando com a fulana. Sério? Sério. Eu falei: vou lá dar os parabéns para ela. Ele falou: não fala para ela ainda não, porque ela ainda não sabe. Então, quando ela contar, quando ela soubesse, me fala. Relacionamentos unilaterais. Jesus diz: sou eu em vocês, e vocês em mim. Isso parece óbvio, mas muitas vezes não é o padrão que nós reproduzimos. Nós muitas vezes estamos vivendo com Deus uma relação superficial. E quando na vida cristã a relação se torna superficial e unilateral? Quando os ritos substituem a interação verdadeira. O que é o rito? O rito vazio, ele nada mais é do que a expressão unilateral que não necessariamente está conectada com o coração ou deseja de alguma maneira aprofundar intimidade com aquele a quem a ação do rito se dirige. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a nossa oração, que na Bíblia ela é um chamado à intimidade com Deus, a nossa oração deixou de ser diálogo e passou a ser reza. E o que é a reza, senão a repetição das palavras que na nossa visão agradam o divino, mas sem o espaço aberto para ouvir aquilo que Deus quer. Oração para muitos crentes virou uma ouvidoria do ministério espiritual de Deus. A gente acha que a oração é o lugar onde a gente vai diante de Deus dizer o que nos desagrada para que Ele faça o que a gente deseja. Quando oração é o lugar onde a gente vai a Deus para conhecer aquilo que Ele deseja. É relacionamento. Jesus nos ensina isso. Em Mateus capítulo 26, Jesus no Getsemane está angustiado. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Ele ora e fala com o Pai durante 3 vezes. Ou seja, a não resposta positiva de Jesus não foi por falta de frequência de oração. Segundo, ele diz aos discípulos que deveriam velar pelo menos 1 hora com ele. Não foi por falta de intensidade ou continuidade de oração. Terceiro, a Bíblia diz que enquanto ele orava, ele suou grandes gotas de sangue. Não foi por falta de insistência na oração. Jesus se aproxima e repete para o Pai 3 vezes a mesma coisa. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus está nos ensinando que um filho maduro de Deus pode se apresentar diante de Deus e com a possibilidade de dizer o que deseja. Mas um filho maduro de Deus se levanta da oração comprometido a obedecer o que Deus deseja, mesmo que o que Deus deseja não seja o que eu desejo. Depois de orar 3 vezes, passa de mim esse cálice. Ele termina a sua oração dizendo: contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Eu não vim aqui apenas para que o Senhor ouça o que eu quero. Eu vim aqui para ouvir o que o Senhor quer. Oração vira reza. Adoração, louvor, que deveria ser um momento de homenagem, muitas vezes virou entretenimento. Nós não escolhemos mais os cânticos baseados na verdade que eles comunicam no que diz respeito a adorar a Deus.
Nós muitas vezes escolhemos os cânticos baseado em que sensação ele pode produzir no coração dos humanos que ouvem. Essa música é boa, acho que o pessoal vai gostar. Essa daqui bomba, o pessoal está cantando bastante. Deixamos de entender que esse momento de encontro é eu nele e ele em mim. Intimidade. Não à toa, continuando o texto, Jesus vai dizer assim: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de... Por quê? Porque na relação do serviço, o foco está na produtividade, na recompensa e na retribuição. Enquanto na amizade, o objetivo é desfrutar da presença. Vou dar um exemplo para vocês para explicar isso. Há algum tempo atrás, dias atrás fui pregar numa determinada cidade onde tem um amigo muito querido. Terminando o culto, fomos jantar num determinado lugar. Fomos somente eu e ele. Chegamos lá, pedimos a comida, já era um pouco tarde por conta do horário que o culto terminou. Quando começamos a jantar, comer e conversar e trocar ideia e lembrar de coisas do passado, da época que a gente era mais jovem, conversar, aquela conversa gostosa. O tempo foi passando e a gente nem foi se dando conta. Daqui a pouco, se aproxima o garçom e diz assim: vocês vão pedir mais alguma coisa da cozinha? Por quê? Não, porque nós já vamos fechar a cozinha. Não, vamos pedir mais nada não. Posso tirar para vocês? Beleza. Tirou a mesa e a gente continuou conversando. E foi rolando. Daqui a pouco, eu olhei e vi uma cena curiosa. Estávamos no restaurante vazio, só nós dois sentados, e os garçons todos olhando para nós assim. Falei: ih, rapaz, esse pessoal quer ir embora, hein? Querem fechar o restaurante. Nós nos levantamos e eles vieram com aquela cara de alívio: vocês não querem mais nada? Eu falei: não quero mais nada, não. Pode trazer a conta. Eu pedi: pode trazer a conta. O cara já estava com ela no bolso, já colocou em cima da mesa. Caramba, vou pagar. Pagamos, saímos, passamos mais uma meia hora conversando na porta do carro antes de eu ir embora. Naquela cena, ficou claro a diferença entre servos e amigos. O servo está preocupado com o horário. O servo tem uma meta para bater. O servo não quer ficar mais um minuto porque ele não recebe por aquilo. O servo está preocupado com amanhã. O servo está preocupado com a limpeza. O servo está preocupado em fechar o restaurante. O servo está preocupado em bater a meta do dia. O amigo está preocupado com a presença. A comida é um detalhe. Tanto é que acabou a comida, a mesa ficou limpa e a gente continuou conversando. Jesus diz: eu não chamo vocês de servos. O objetivo aqui não é uma meta para bater. Nós não temos uma quantidade de músicas para cantar. Nós temos um louvor para entregar. Nós temos uma relação para estabelecer. Nós queremos desfrutar da presença. É aquilo que Jesus experimenta numa casa em Betânia. De um lado tem alguém preocupado, vivendo como servo, correndo, ajeita, aspirador de pó, fogão, air fryer, ao ponto dela olhar e dizer: Senhor, manda Maria vir fazer alguma coisa, essa preguiçosa. Enquanto isso, Maria está ali. Fala mais, Senhor. É, Jesus, é isso mesmo. Posso chegar mais perto? Ela diz: Senhor, pede que ela ajude, Senhor. Senão essa janta não vai sair. Jesus olha e diz: ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Jesus vai jantar na casa de um homem fariseu chamado Simão. Simão faz um jantar para Jesus. Eu imagino que tenha sido aquele tipo de jantar quando a gente recebe uma visita ilustre. A gente escolhe a melhor toalha. Lá em casa aparecem uns copos que eu nem sabia que existia. Aquele coisa que sua mãe diz que é para guardar para visita. Tudo arrumado, tudo perfeito. Jesus chega, se senta à mesa, a refeição está transcorrendo normalmente. Eu imagino ele dizendo: o ponto do peixe está ok para o senhor quer que passe um pouco mais esse pão ázimo? Jesus: não, está tudo bem. Jesus está comendo. Daqui a pouco, no meio daquele jantar perfeito, acontece uma cena curiosa. Uma mulher entra, sem ser convidada, passa, vira, se coloca aos pés de Jesus. Pega um vidro de perfume, quebra, o cheiro daquele perfume enche a casa inteira. Ela começa a chorar, molha os pés de Jesus, começa a beijar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos. Faz uma confusão naquele jantar. O dono da janta está olhando e dizendo: eu não acredito que ela está fazendo isso. Se Jesus soubesse quem é essa mulher. Aí Jesus para, olha para o dono do jantar e diz assim: Simão, aprenda com essa mulher. Mas como assim?
Como assim, senhor? O senhor alguma coisa de errado? O senhor não gostou do peixe? Os guardanapos não estão do seu agrado? O senhor gostava, o talher estava sujo? Ele diz, não, Simão. Não faltou nada na mesa. Mas faltou coração. Eu cheguei aqui e você não me beijou. Ué, precisava? Precisava. Ela está beijando os meus pés. Simão, eu cheguei aqui e você não me ungiu a cabeça. Você preparou tudo, mas você não derramou algo especificamente sobre mim. Ela está ungindo os meus pés. Simão, eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés. A gente está dividindo uma refeição, mas você não tocou em mim. Eu não senti tuas mãos. Eu vi o que você fez, mas não senti tuas mãos nos meus pés. Simão, vou te dizer uma coisa. Onde o evangelho do reino for pregado, vão falar dessa noite, mas não vão falar de você nem dos teus talheres. Onde o evangelho do reino for pregado, falarão dessa mulher. Intimidade. Por que a gente, sabendo que tem que permanecer em Jesus, a gente muitas vezes não permanece? Porque permanecer em Jesus tem um grande desafio. Versículo de número 2, por favor. Vamos lá? Está comigo? Já estou terminando. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Diga comigo, por favor. Não deu fruto? Corta. Amém ou não amém? Isso aí, não está produzindo, corta. Não está dando fruto, corta. Manda embora. Amém? A gente gosta disso. Só que o texto continua. O texto diz assim: e todo que dá fruto, o que ele faz? Limpa, para que produza mais fruto ainda. Por que permanecer em Jesus é desafiador? Porque Jesus lida com as coisas diferente de nós. Jesus, olha, esse ramo não está dando fruto não? Não, corta. Aí, eu sou o ramo que dá fruto. Aqui é o ímpio, miserável, desviado. Esse daqui cortou, isso aí. Não devia estar aqui. Eu sou o ramo que dá fruto. Estou na igreja, estou produzindo, estou servindo. O Senhor se aproxima de mim e eu digo, maravilha, ele vai me dar os parabéns. Ele vai dizer, você é o ramo top, você vai ser promovido ao ramo do mês. O Senhor olha e diz, fruto legal, hein, cara? Bacana, teu fruto, maravilha. Posso tirar o teu fruto? Pode, Senhor, aleluia, gostoso, parabéns. Arruma para mim, por favor, uma tesoura. Traz para mim uma lixa. Como assim? Para quê? Vou ficar tranquilo. Você está dando fruto, não está? Tô. Me dá. Aí o texto diz assim: todo ramo que dá fruto, ele limpa, poda, tira as folhas, raspa, mexe. Peraí, eu estou dando fruto e o Senhor vai me limpar? Sim. Por quê? O texto diz: para que produza mais fruto ainda. Deus não bate palma eternamente para o fruto que eu dei. Deus quer me limpar, tratar e reinventar para que eu dê os próximos frutos que Ele deseja. Encontramos a fórmula do Congresso Jovem, essa daqui. A gente fez, deu certo, então todos os anos vamos reproduzir igualzinho. Não, deu fruto? Deixa Deus limpar. Deixa Deus mudar. A gente tem uma frase no mundo do futebol que é que em time que está ganhando não se... Isso não funciona no reino de Deus. Ele olha, está ganhando? Vou mexer com tudo. Porque o objetivo não é que eles se apaixonem pelo fruto. O objetivo é que eles se apaixonem pela árvore que sou eu. Eu termino convidando a vocês para ler o versículo de número 11. Por que permanecer? Porque sem Jesus a gente seca. Como permanecer? A gente permanece ligado nele. E para isso a gente vai precisar ser reinventado e tratado por Deus. Por que é importante permanecer? Ou para que permanecer? Versículo de número 11. A palavra de Deus diz assim:
Tenho-vos dito essas coisas, diga comigo, por favor, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando eu permaneço em Jesus, eu desfruto de alegria completa. Jesus diz assim: a minha alegria vai estar em vocês. E se vocês permanecerem, a alegria de vocês será completa. O que Jesus quer dizer com alegria completa? Vou dar um exemplo bem simples que eu acredito que você vai entender o que eu quero dizer a partir, ou aquilo que Jesus disse aqui nesse texto. Meu pai é diabético. E como todo diabético, tem como cuidado essencial a restrição de doces. Só que meu pai burla o sistema muitas vezes. Algumas vezes na casa do meu pai, eu me deparo com, ao abrir uma lixeira, ver pacotes ou embalagens de bala ou de bombom. Sei que não é da minha mãe. Sei. Pai, isso aqui é teu? Hã? Pai, isso é teu? Hã? O diabo, Satanás, enganador. Ouça, meu pai, por ser diabético, todas as vezes que meu pai pega um bombom e abre para comer, eu não tenho dúvida que ele sente muita alegria. Sim ou não? Gostoso, né, irmão? Gostoso. Só que a alegria dele não é completa. Por que não é completa? Porque embora na boca o gosto seja doce, ele sabe que aquilo está lhe fazendo mal. Ele sabe que aquilo prejudica a sua saúde. Ele sabe que precisa se preocupar para que ninguém descubra. E por isso, a alegria não é completa. Jesus diz que quem permanece em mim não tem só alegria. Tem alegria o quê? Completa. Sexo é bom. Mas se ao desfrutar do sexo, eu não faço debaixo da bênção de Deus, a alegria não é completa. Eu terei minutos de orgasmo, mas que serão acompanhados de vergonha, culpa, tristeza. A alegria não é completa. Dinheiro é bom. Pode fazer com que eu compre a casa mais luxuosa dessa cidade. Mas se eu sei que aquilo foi fruto de roubo, eu vou dormir todos os dias no colchão mais rico que eu possa comprar, mas eu não dormirei bem porque terei medo da federal bater de manhã na porta. A alegria não é completa. Jesus diz que quem permanece em mim tem alegria o quê? Completa. 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 Qualquer chefe ou restaurante bom pode fazer um jantar rico, mas só alguém que desfruta da paz de Deus tem uma refeição próspera. O que é uma refeição próspera? É aquela que não tem dinheiro para comer no restaurante tal. Vamos comer o dogão da esquina. Lá em Londrina, o mais baratão é R$10. Tem um lá chamado Sereno Lanches. É porque você não tem onde ficar embaixo, você come no Sereno. Eu e minha esposa Midian, no dogão, com o sandubão na mão. Não tínhamos dinheiro para o restaurante mais rico da cidade. Mas aquele lanche foi comido com alegria completa. Sabe por quê? É R$10, mas foi pago com o dinheiro que é fruto do suor. Não tenho que me preocupar que alguém tire uma foto, porque aquela não é minha amante, aquela é a minha esposa, a mulher da minha mocidade. Terminando ali, não vamos nos esconder no motel, vamos ter a intimidade na nossa casa que Deus nos deu. Por isso, é R$10, mas a alegria é completa. Você quer um pedaço de alegria ou você quer alegria completa? Se você quer um pedaço de alegria, o mundo pode dar. Ó, pega aqui, mas toma cuidado. Ó, pega aqui, mas pega aqui. Jesus diz: quem permanece em mim tem alegria completa. Vamos ficar de pé para a gente orar, por favor. Você pode fechar seus olhos. Permanece
permanecer. Não é uma experiência de um final de semana, não é uma camiseta que eu coloco. É estar em Jesus e Ele em mim. Eu quero orar. E nessa oração, eu quero fazer um convite. É mais do que um convite, é um desafio. A palavra de Deus não volta vazia. Se Deus falou com você e você está desconectado da videira, eu não estou falando apenas de quem não é mais crente, eu estou falando de quem está aqui, mas não está nele. Está distante, indiferente, e por isso você está secando. E por isso você tem vivido de lembranças de frutos do passado. Jesus trouxe você a esse lugar, nessa noite, para dizer a você: sem mim, nada você pode fazer. O chamado de Deus é para que estejamos nele, para que a nossa alegria seja completa. Você que tem tido sorrisos esporádicos, mas sua alegria não está sendo completa. Você tem vivido boas sensações, mas elas têm vindo acompanhado de medo, culpa, terror. Jesus está chamando você hoje para se conectar a Ele, porque só nele a alegria é completa. Você que entrou aqui também e que está distante dos caminhos do Senhor, você que já foi crente, você que talvez já tenha até cantado nesse conjunto, mas acreditou que longe de Jesus você poderia ter a alegria completa, e hoje você está seco, e esse é o motivo pelo qual você está aqui. Jesus está chamando você hoje para voltar para onde você nunca deveria ter saído. Você é um cinto, e você não foi feito para ficar enterrado num lugar. Você foi feito para estar envolvido naquele que te criou e te comprou. Deus falou contigo? Sai do seu lugar, eu quero orar por você aqui, rapidinho. Se falou, falou. Se não falou, não vem não. Mas Deus falou, pastor, Deus falou comigo. Eu quero hoje retornar à comunhão profunda com o Senhor. Eu estou vivendo distante. Eu até venho na igreja, mas estou vazio, estou alheio, estou distante, estou secando. Estou aqui, mas como se não tivesse. Está faltando alegria completa. Eu estou sorrindo de vez em quando, mas só Deus sabe o peso que tem me consumido de culpa, de amargura, de rancor, de medo, de temor. Deus está chamando você hoje para voltar à videira, porque sem mim nada podeis fazer. Vença a vergonha, vença o medo. Pastor, se eu for lá na frente, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você quer melhorar, meu irmão. Não sai daqui hoje do mesmo jeito que você entrou, não. Eu quero orar por pessoas que estão desconectadas. Você pode estar ali conectado no conjunto, mas longe de Deus. Você pode estar conectado no departamento, mas distante do Senhor. Deus está chamando você hoje para retornar à videira. Eu sei que tem, a palavra de Deus não volta vazia. E eu queria orar com você e por você. Vença a vergonha, vença o medo. Hoje, a única coisa com a qual você precisa se preocupar é o que Deus acha de você. E a Bíblia diz que quando o pródigo se encaminhou para casa, o pai correu e o abraçou. Porque o maior desejo de Deus é que a gente esteja ligado nele. Eu sei que tem. Vem, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Pastor, essa palavra foi para mim. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Se você não quiser, permaneça onde você está. Eu já entrego o microfone, mas o Espírito Santo de Deus me incomoda. Eu sei que há pessoas que precisam hoje voltar à comunhão, intimidade com o Senhor. Jesus está chamando você. Venha, sai do seu lugar, vença o medo. Jesus hoje quer reconectar você à videira. Venha, isso, Deus te abençoe.
Eu sei que tem mais gente. Chega de viver de aparências. Chega de estar perto. Chega de ser uma bolinha na árvore de Natal. Ele chamou você para ser um ramo. Chega de secar. É hora de receber vida de Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Bem, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Eu sei que tem mais gente. Você que está longe, distante, indiferente. Jesus está chamando você para se reconectar a viver. Sem Ele a gente seca, mas nele a gente dá muito fruto, e o fruto permanece. Cadê você? Tem mais gente? Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Nós vamos pedir ao Pai que te abrace e te reconecte em nome de Jesus. Deus abençoe. Se eu não te Deus ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Aleluia.